Olá, eu me chamo Marino Mondek, eu sou editor do Contra Poder e hoje a gente está fazendo uma entrevista diferente. É uma entrevista que foi pensada de uma forma diferente, uma entrevista numa dinâmica um pouco distinta das últimas entrevistas que a gente fez. A gente vai entrevistar a Camila Goulart, que é moradora em Porto Alegre, foi um dos grandes nomes na frente de luta pelo transporte, que é o Bloco de Lutas em Porto Alegre, em 2013. A Nina Capello, que era do movimento Passe Livre em São Paulo, acho que continua acompanhando o movimento, mas não está mais no movimento, Nina, acho que é isso, você continua no movimento. Não estou no movimento. E vamos me entrevistar, que eu sou o Marino Mondek, eu era militante já fui militante do movimento Passe Livre em Florianópolis, e em 2013 era militante da Frente de Luta pelo Transporte Público. Enfim, só que não é a gente que vai entrevistar todo mundo, a gente jogou as perguntas no Instagram para uma construção coletiva e bastante gente mandou perguntas, a gente fez de um formato novo. Mas primeiramente, boa noite Camila, boa noite Nina, tudo bem com vocês? Boa noite, Marino. Boa noite, Camila. Boa noite, Camila. Boa noite. Tudo ótimo. Bom, a primeira pergunta que o pessoal fez para a gente organizar, só para explicar a dinâmica para todo mundo que está aí, vão ser 3 minutos de resposta para cada um e depois 2 minutos comentando as respostas dos outros, né? Então, a primeira rodada vai começar pela Camila, depois por mim, depois a Nina, e depois a Camila, eu e a Nina vamos comentar as respostas um pro outro, ou complementar, né? A primeira pergunta que apareceu foi o que foi e quais são as consequências das jornadas de junho de 2013. Lembrando que em Porto Alegre foi antes de junho, né? Foi anterior ao processo de lutas ali. Mas vamos lá, Camila, com você então. Bom, as jornadas de junho foi um movimento histórico, assim, né? Eu acho que isso que é o fundamental da gente entender, que desde o Fora Collor não tinha tido uma mobilização democrática, assim, popular tão forte no Brasil, né? Então, ela foi um momento de retomada da mobilização como um método de transformação social, assim. E para mim, e para todo mundo que participou, foi um privilégio, né? Ela foi muito juvenil, e eu vejo que foi uma experiência que, por mais que tenham pessoas que não participem mais de mobilizações, mudou a vida dessas pessoas, assim. Então, foi uma relação em que não só mudou a nossa experiência pessoal, como mudanças na realidade, que são coisas que eu imagino que a gente vai debater aqui daqui para frente, né? No nosso debate. Tem um ponto que eu acho que é fundamental da gente destacar. Se a gente pensa em relação ao protagonismo, eu comecei a participar das mobilizações contra o aumento das passagens em 2001, e eu lembro que a gente reunia 100 pessoas, era um ato maravilhoso, assim. Então, tu vê milhares de pessoas nas ruas lutando não só contra o aumento das passagens, né, foi o estopim, é uma ideia de protagonismo, consequências e reflexos assim até os dias de hoje. Aqui, o Marino estava falando aqui, eu estava até pesquisando, que eu não tinha certeza se tinha começado em janeiro ou fevereiro. Aqui começou em janeiro, a primeira reunião do Bloco de Lutas, que a gente participou e construiu, e a primeira mobilização também em janeiro aqui em Porto Alegre. Então, as jornadas de junho aqui começaram um pouco antes, e depois a gente, inclusive, já tinha baixado a passagem, mas como não foi só por 20 centavos, a mobilização seguiu a partir da Esteira Nacional. É isso, Camila? É beleza, isso. Então. Tá. Perdida no tempo, não, assim, né? Deu 2 minutos. Tinha tempo ainda para falar, não tem problema. Vamos lá, então. Tá. Agora, vamos lá. Bom, acho que foi, enfim, muito do que a Camila falou, né? Foi um movimento, enfim, sem precedentes na história recente do Brasil, desde o Fora Collor, mas tinha um outro viés, né? Porque eu acho que, bom, teve a vitória em Porto Alegre, óbvio, tem o histórico do movimento Passe Livre, que acho que a gente tem que entrar em algum momento, tem a vitória em Porto Alegre, tem
os atos em São Paulo já estavam muito grandes. Eu lembro daquele ato que teve aquela grande repressão, que a jornalista tomou um tiro no olho, que ficou aquele... Já tinha o quê? Umas 20 mil pessoas naquele ato. Era um ato já muito grande, né? Mais Então, até. que é difícil fazer a conta, né? Já era um ato massivo. Então, o que foi, né? O Junho de 2013 foi inicialmente um grande movimento por uma mudança na estrutura do transporte público, enfim, em São Paulo e brasileiro, né? Que começou em Porto Alegre, teve em Goiânia, se não me engano, aquele ano ainda teve grandes manifestações, e depois foi para São Paulo. Em São Paulo estoura e pega o Brasil inteiro. E em todo o Brasil, mesmo com setores mais à direita, nos atos e tudo mais, a pauta do transporte era o que depois, em algum momento, vai virar transporte padrão FIFA, porque em 2014 vai ter a Copa e tudo mais, né? Mas a pauta do transporte era central. Então, o que foi? Primeiramente isso, para mim, e segundo, para mim, que acho que é tão importante quanto, é um pensamento que, uma ideia, ou enfim, uma política de que o sistema de conciliação, esse sistema que começa com a Nova República de fato, mas que o PT consegue instalar muito bem, que é essa conciliação de vamos deixar bom para todo mundo, uma hora pesa muito mais para os de baixo, né? Que é para a gente que estava na rua, que é corte na educação, corte na saúde, corte no transporte, corte na moradia, e um processo de corrupção que não tem que ser negado. Ele existiu não só pelo PT, mas por diversos setores da sociedade, desde o começo da sociedade brasileira, vamos dizer assim, que chegou no estopim, enfim, que deu no que deu. Eu acho que se a gente pensar um pouco de o que é e quais são as consequências, é isso, né? Uma revisão ou uma tentativa de mudança de uma forma ou de outra radicalmente do que estava acontecendo na política, né? Bom, é isso também. Fui economizar no tempo também. Vamos lá, Nina. Você me avisa se eu extrapolar no tempo, por acaso. Sem problema. Bom, acho que aí, pegando um pouco no gancho do que o Marino estava falando, eu acho que é muito importante começar falando que foi junho, falando que foi uma revolta pelo transporte público, né? Acho que isso ficou muito apagado na história e nas narrativas que a gente tem de junho hoje, né? Foi uma revolta pelo transporte público para baixar a tarifa, né? Em São Paulo e aí já dialogando um pouco com o que a Camila falou, a gente bateu muito na tecla de que era sim por 20 centavos, tanto que as manifestações elas acabaram quando a gente conseguiu revogar o aumento da tarifa, e foi uma revolta de esquerda e que tinha, claro que na maioria das cidades não, mas acho que São Paulo foi muito inspirado por Porto Alegre, mas acho que São Paulo acabou, de certa forma, pela centralidade que tem no cenário nacional, também dando tom para várias outras mobilizações em outras cidades, mas foi uma revolta que tinha um movimento social organizado por trás, planejando, pensando, desenhando uma estratégia que não surgiu do nada, né? Que não foi acho que tem muito uma construção também de junho como um movimento espontaneísta, como um movimento que abarcava várias pautas. Eu acho que cabe a gente refletir um pouco o que está por trás disso, né? Entender que junho foi um movimento, foi uma revolta popular que tinha ao mesmo tempo uma organização muito forte, um controle ali do que estava acontecendo muito forte. Em São Paulo a gente teve uma estratégia muito bem delineada, assim, um planejamento muito bem feito e cumprido pelo movimento, que eu acho que foi fundamental para que a gente conseguisse barrar o aumento da tarifa e que foi muito inspirado, e aí é uma coisa que eu acho que é importante a gente trazer, em várias outras manifestações que já aconteciam há muitos anos no Brasil, né? Seja a revolta do Buzu em Salvador, sejam as guerras da tarifa a revolta da catraca em Florianópolis, as revoltas que geraram a queda da tarifa em Vitória, a própria revolta em Porto Alegre inspirou muito a gente também em junho. Então eu acho que a coisa ganhou uma proporção muito grande quando foi em São Paulo, mas as pessoas esquecem um pouco que essa mesma revolta, com essas mesmas características, com muitas táticas que foram conscientemente pensadas e elaboradas com base em revoltas vitoriosas que a gente viu, já aconteceu em outras cidades do Brasil e já aconteceram em outros momentos da história do Brasil também em pautas relacionadas ao transporte, né? Eu acho que isso é muito importante, assim, pensar junho também como
revolta organizada. E as consequências de junho eu acho que são infinitas, né? A gente pode discutir só para pensar em 2013, acho que qualquer pessoa que estava ou que não estava militando naquela época consegue pensar concretamente o quanto isso explodiu diversas lutas em todos os espaços possíveis, né? Seja nos bairros, nas periferias, nas universidades, os movimentos de moradia explodiram muitas ocupações, muitos coletivos feministas em diversos lugares. 2013 foi o ano com o maior número de greves desde 89, né? Foi um recorde histórico aí no Brasil. E acho que isso impulsionou a luta da esquerda de uma forma exponencial, assim, a partir daquele ano. É isso, não sei se eu já estourei meu tempo aí. Não, mas estourou, mas não tem problema. Camila, quer comentar alguma coisa? Quero, é bom isso de comentar, né? A gente acaba refletindo a partir da fala de vocês, assim. Eu estava pensando, junho foi bastante complexo, né? Porque começou de uma forma e terminou de outra, assim. E aí eu fiquei pensando, por exemplo, das influências, a Nina estava trazendo várias influências nacionais para o que acabou se tornando as jornadas de junho, né? Tipo, não surgiu do nada. E eu também estava lembrando das manifestações internacionais, né? Foram anos, as jornadas de junho vieram logo depois do Occupy Wall Street, da Democracia Real Já. Então, a juventude do mundo estava saindo das ruas contra a crise, né? Para não pagar o preço da crise econômica. E aqui no Brasil é como se a gente estivesse no final dessa esteira, assim, né? Porque, de certa forma, a gente também aprende com processos que acontecem em outros países. Então, eu acho que esse é um elemento interessante, assim. A questão da passagem, né? Não foi só por 20 centavos, e foi por 20 centavos, porque, de fato, o transporte público é um problema que está no cotidiano do trabalhador, né? Então, a grande massa precisa do transporte público todos os dias. Não é como outras áreas públicas, digamos assim, que tu utiliza de vez em quando. Então, o transporte acaba sendo... a precarização do transporte é muito sofrida e muito sentido pelo trabalhador. Então, eu acho que foi um estopim muito potente, assim, né? Porque acabou que as manifestações ganharam um apoio de massas, inclusive de quem não estava participando. Daí, termino com o que falou o Marino, né? Porque foi além porque, de certa forma, a gente tinha vários problemas. Então, as pessoas começaram a pensar, bom, tá, a passagem é um horror, mas não é só a passagem, a gente tem outros problemas que a gente quer aproveitar esse poder que a gente está vendo que a mobilização tem de transformação e de conquista para colocar na pauta. Então, foi um momento também que fez com que a juventude, a maioria são jovens, né, refletissem sobre essa estrutura que o Marino falava. Então, tipo, a nova república, de certa forma, foi colocada em xeque, assim. Acabou se tornando uma mobilização muito anti-regime. Então, e as passagens como um ponto só, né, de como é tratado o público, de como é tratado o povo, enfim. Então, eu acho que esses são elementos, assim, e reforçando, eu acho, a Nina disse, várias coisas acontecendo, né? Uma das consequências de junho, que eu citei, a mobilização de mudança, eu digo porque antes a mobilização e as redes sociais, né? Na verdade, a combinação das duas coisas, assim, eu acho que foi uma novidade. Porque as pessoas achavam que se mobilizar não garantia nada, assim, né? A gente que é da esquerda, eu comecei a participar da vida política, assim, digamos, com 16, como estudante, secretarista e tal. Aí vai em ato do Dia Internacional das Mulheres, 50 mulheres. O junho teve uma mudança no sentido de que as pessoas viram que a rua é o espaço fundamental do povo reivindicar os seus direitos e é com a mobilização de massas que a gente consegue ter transformações. Tanto que todas as mobilizações posteriores, a Nina falou das greves, tiveram várias greves, né? Mas várias outras mobilizações depois, né? O próprio Ele Não explica-se em junho de 2013, várias outras mobilizações que a gente teve. Então, eu acho que isso foi um legado que não tem como apagar. A própria direita acabou se utilizando, né? Tentando ocupar o espaço das ruas, que é um espaço nosso, para fazer também as suas reivindicações, demarcar
demarcar território, digamos assim, né, político. Eu acho que, bom, comentando um pouco, acho que tem essa questão mundial, enfim, com certeza a gente pode ver um pouco do que está acontecendo agora, né? Como estourar uma coisa tão forte como a luta antirracismo nos Estados Unidos está levando a um questionamento do racismo no mundo inteiro. Mas eu acho que 2013 colocou, em especial, com certeza, enfim, é que são as duas coisas, né? Colocou o cheque à Nova República, com certeza, mas antes do cheque à Nova República, no meu entender, ele colocou dois modelos de transporte contraditórios, né? O modelo de transporte, que eu vou vulgarizar aqui, porque é um modelo, como ficou vulgarizado de uma certa forma, né? O modelo de transporte daqueles black bloc que não querem pagar nada do transporte, então tem um modelo de transporte que é gratuito, e o modelo de transporte que é exigente, que você passa a catraca, a roleta, enfim, que é um modelo que você paga para se locomover. Eu acho que junho colocou isso, e isso realmente, nesse sentido, eu concordo muito com a Nina, a gente tem que reivindicar, porque depois de ter vários outros processos para pagar junho, mas para pagar também a luta pelo transporte, né? A pagar que o transporte enquanto um direito fundamental, e, enfim, depois de junho de 2013 não tinha Uber, né? Por exemplo, eu vou em São Paulo, muitas vezes eu me desloco de Uber, que é mais barato que deslocar pelo metrô, que é um absurdo, né? Então, eu acho que isso é uma questão importante. Outra questão importante que acho que marcou bastante junho, que eu acabei não falando, eu lembrei, que é a repressão policial. Como as manifestações cresceram a partir da repressão policial e como mostrou para muita gente que muita gente obviamente já sabia, mas muita gente não sabia que a polícia ela não está aí para, enfim, para você, né? Ela está aí para defender os interesses de um setor da sociedade. E só para fechar a minha fala, para a gente aconteceu em Florianópolis aconteceu um pouco distinto do que aconteceu em São Paulo, por exemplo. Em São Paulo começou com a luta contra a tarifa, o MPL construiu a luta, ganhou a luta e saiu. E teve, por exemplo, o MBL foi fazer as coisas dele tentando disputar com o MPL, tem o passe livre, tem o sequestro da sigla e tudo mais, mas foi fazer as coisas depois. Para a gente começou com uma mobilização massiva, espontânea, porque a gente não estava organizado o passe livre em São Paulo, e foi a nossa reorganização do passe livre em São Paulo, desculpa, em Florianópolis. A gente foi para a rua, construiu, reorganizou o bloco de lutas nosso, né, e depois o MPL se organizou a partir disso. A gente continuou na rua por mais de um mês, fizemos ocupação de prédio público e tudo mais, com a pauta da tarifa, que nem tinha aumentado para a gente naquele ano. É isso, Nina. No meu tempo, tu estourou um pouquinho também. Isso eu acho muito, muito bonito, assim, muito potente de junho, ver esse diálogo muito concreto entre várias lutas, né? Pensar que a luta de São Paulo foi muito inspirada pela MPL Floripa e, em alguma forma, ela faz ressurgir ali o movimento e traz muita gente de volta para a militância. Acho que eu ousaria dizer que praticamente todos os movimentos e partidos de esquerda cresceram muito, né? A partir de 2013, em 2013, na verdade. Eu acho que pensando um pouco nessa coisa do movimento global, né, que a Camila trouxe, acho que isso é uma coisa interessante que também a gente sempre é muito questionado, mas eu acho que também acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, assim, como essa leitura de um fenômeno globalizado, de revoltas que necessariamente eclodiriam e aconteceriam de uma forma massiva no Brasil. Eu sei que você não falou isso, Camila, mas acho que às vezes muita gente acaba fazendo essa leitura que acaba de novo apagando, né, a centralidade que o transporte teve para que essas manifestações eclodissem da forma como elas eclodissem, né, e como o transporte tem uma centralidade que permite, de fato, que a manifestação, as manifestações começavam pequenas, terminavam grandes, as pessoas se sentiam muito parte daquilo. O transporte, acho que é um lugar que tem uma indignação popular cotidiana, diária, muito reprimida, né, que a gente não consegue colocar para fora, que é o lugar que muita gente passa grande parte do dia. Então, acho que essa centralidade é interessante. Eu acho que é importante pensar também na radicalidade que a luta de 2013 teve, né?
uma radicalidade que conseguiu romper esse consenso que vinha aí, esse consenso construído pelo PT há alguns anos, né, e que conseguiu trazer a esquerda para a rua pela primeira vez de uma forma independente, autônoma do PT, o que eu acho que é muito importante para romper um consenso e uma conciliação de classe que estava ali muito bem construída. E a radicalidade, a ação direta, foi muito importante nesse sentido também. E acho que isso teve muito a ver também com a resposta do Estado, né? Foi uma resposta uma criminalização muito pesada, né? Que já era a forma como a polícia atuava, mas não na frente das câmeras, né? Então isso gerou uma revolta muito grande, uma indignação muito grande das pessoas verem ali na Avenida Paulista, diante de todo mundo, como a polícia sempre atuava. Mas eu acho importante dizer como mesmo antes, né, do dia 13 de junho, que foi o grande dia da repressão policial, as manifestações já estavam crescendo muito, né, e elas tinham um apoio muito massivo para a revogação da tarifa, né? Então acho que isso é importante. E acho que sim, as consequências vão sim muito além do transporte, né? Acho que é natural que quando uma mobilização se mostra vitoriosa, né, e consegue atingir a pauta que ela tinha, a gente começa a ver a rua como um instrumento efetivo de luta, né, que é algo que realmente se questionava muito. Então, os mais diversos movimentos começam a ir para a rua, a direita começa a ocupar a rua, e aí começa a ter uma disputa de pautas realmente muito grande, que foi chegando no lugar que a gente está hoje, né? Enfim. Acho que, bom, vamos lá então. Acho que só uma questão, acho que talvez a gente mudar a dinâmica dos 3-2, talvez vamos fazer 3-3, porque o comentário o comentário das respostas ficou maior do que Do que a resposta. si. Bom, acho que não tem problema. Deixa eu pegar aqui a segunda pergunta. Houve uma mudança na estrutura e na consciência sobre os projetos de transporte público depois das jornadas? Essa eu vou começar respondendo, e depois a Nina. Deixa eu só pausar o tempo aqui. Deixa eu pegar uma aguinha. Bom, sim, eu acho que houve uma mudança na concepção, e até apresentei um pouco isso na minha fala anterior, na consciência de quais são os projetos de cidade de transporte público que existe hoje no Brasil. Acho que, primeiramente, colocar isso eu coloquei, né? Existe o projeto de transporte público que era o vigente em 2003, que continua sendo vigente, e existia esse dos, abre aspas, né? Dos black blocs que queriam quebrar tudo e fazer um transporte gratuito. Que não é bem isso, né? Que é muito mais do que isso. O projeto de transporte da tarifa zero é muito mais do que só não pagar a tarifa, né? É um projeto de acesso à cidade, é um projeto de você compreender a cidade como espaço teu por direito e tudo mais. Isso no ponto de no nível de consciência, assim, né? Mas no nível de políticas, das políticas públicas, por assim dizer, eu lembro que a força das manifestações era tão grande que o presidente do Senado, Renan Calheiros, propôs a tarifa zero para estudantes no Senado, né? E não andou, porque a rua distensionou e porque a política é meio como uma dessas birutas de aeroporto, né? Bate um vento para um lado, a política vai para um lado, bate para o outro, vai para o outro, né? Mas foi nesse momento também que a gente conseguiu aprovar o projeto de transporte como direito social, né? Com a Luiza Erundina, que era o projeto da Luiza Erundina, e que agora está na Constituição, que não é um projeto regulamentado ainda, né? Não um direito regulamentado, mas a gente tem constitucionalmente o transporte como um direito tal, como a saúde, a educação, moradia e tudo mais. Eu acho que isso é uma questão, para a gente abrir esse debate dessa pergunta, eu acho que essas considerações são importantes. Vamos lá, Nina. Sim. Bom, já pegando nesse gancho aí da constitucionalização do direito ao transporte, eu acho que isso, apesar de não significar muita coisa, está na Constituição, na prática, né? Eu acho que já demonstra uma grande mudança na estrutura de se começar a pensar transporte como um direito mesmo, transporte como um direito fundamental
para ter acesso à cidade. E eu acho que junho mudou muito a discussão sobre transporte público no Brasil, né? Acho que começando pelo fato de que a tarifa abaixou em mais de 200 cidades, né, em junho, isso deixou muito claro que como a tarifa era uma opção política e como o transporte ser gratuito ou não é uma opção política, eu acho que a tarifa zero ela entrou na pauta, né, da esquerda e até da direita, de certa forma. Ela entrou na pauta, se fala sobre isso, se discute, se tornou uma coisa possível, né? Acho que tem até um exemplo curioso de que, recentemente, em São Paulo, o candidato do PT, que vai ser o candidato à prefeitura, que é o Gilmar Tato, que sempre foi o grande gestor da máfia dos transportes e sempre criticou muito o movimento Passe Livre e a defesa da tarifa zero, está usando agora como carro-chefe na sua campanha a defesa da tarifa zero na candidatura do PT para a prefeitura da cidade de São Paulo, né, que é uma grande ironia, mas mostra muito como, de fato, houve uma apropriação, seja por apropriação, seja por mudança de consciência, da discussão sobre transporte público. E acho que muitas coisas concretas também, como, por exemplo, o passe livre estudantil, que foi implementado, né, em diversas cidades do Brasil e que foi muito importante também para impulsionar muitas lutas, como eu lembro que eu via de uma forma muito nítida isso, por exemplo, em 2015, nas ocupações das escolas, como os estudantes usavam muito o direito ao passe livre estudantil para ir de uma escola para outra, fomentar uma ocupação ali, para conseguir se mobilizar e fazer e organizar a luta, né? E acho que isso entrou muito concretamente como um elemento central para conseguir se apropriar da cidade, para conseguir debater os rumos da cidade, para conseguir participar da cidade. Então, acho que o transporte foi concretamente alçado para outro lugar depois de junho de 2013. Sou eu, né? Posso ir? Vai lá, Camila. Não, acho que vocês tocaram em pontos importantes, assim, né? Eu acho que o primeiro, o fato de ter abaixado as passagens, né? Que era algo, uma luta que, enfim, uma luta histórica contra o aumento das passagens e que a gente nunca conseguia ganhar. Em segundo lugar, eu acho que desmascarar a relação promíscua das empresas de ônibus com os governos, né? Com as prefeituras, a relação ficou exposta, assim, né? E era uma relação que as pessoas não entendiam. Então, as pessoas questionavam, a população no geral questionava o valor da passagem do ponto de vista da sua dificuldade de pagar, mas não achavam que seria possível, né? E nem que deveria ser gratuita a mobilização, suscitar todo esse debate. Primeiro, que é possível, porque quando não tem ônibus, tem greve, eles dão um jeito dos trabalhadores chegarem em seus locais de trabalho, né? Uhum. Os lucros das empresas exorbitantes, então, que é possível. E, em segundo lugar, o debate sobre o direito, não só de trabalhar, mas tu ter direito no domingo de passear. Então, a ideia da cidade que o Marino coloca foi compreendido na sua totalidade, né? A mobilidade urbana, o direito à cidade e o direito à mobilidade, assim. Então, eu vejo que isso é fundamental. Aqui em Porto Alegre, a gente conseguiu a abertura das planilhas, né? Então, acaba que todo ano, quando tem o debate sobre o aumento das passagens, está 4,75 aqui, caríssima. Agora, com a pandemia, está um caos, né? Ônibus lotados, cortaram linhas, enfim. Mas essa abertura da planilha demonstrou também como funcionam as licitações. Então, tipo, as empresas superfaturavam a partir da precarização do transporte, né? Do próprio ônibus, do pneu, de tudo, assim, né? E eu acho que um ponto que foi interessante, que eu queria ter falado lá na primeira e me esqueci, que é a relação com os trabalhadores do transporte, né? Com os rodoviários, porque eles, como usuários e trabalhadores, né, se somaram nessa luta de uma forma muito, muito fantástica, que fizeram greve, enfim, além de apoiar as mobilizações, né, fizeram greve e tal. E eles ajudaram, inclusive, enquanto não tinha abertura das planilhas, a gente ter acesso a algumas informações que a gente não conseguia ter, começaram a participar das reuniões do bloco de lutas, enfim. Então, acho que foi uma relação também bastante interessante, assim, com os trabalhadores do transporte.
Eu fico me botando meu microfone mudo quando eu não estou falando, e eu esqueço de botar, de ligar. Bom, eu acho que, assim, comentando um pouco, né? A gente tinha lá em Florianópolis, sempre teve uma relação, ou sempre, não, mas nos últimos anos, pelo menos, quando eu estava lá, com o Sintraturb, que é o sindicato dos metroviários, não, dos rodoviários, muito boa. Mas lá tem, como a região metropolitana, e tem a relação com... que é uma tarifa para a região metropolitana, é outra tarifa para a região, para Florianópolis mesmo, e às vezes teve um ano, eu lembro que foi 2015 ou 2014, que a tarifa da região metropolitana subiu 2 vezes no ano, e a nossa subiu uma vez, então tem uma coisa meio doida, e a região metropolitana, eu posso estar enganado, esse dado eu não conferi, mas se eu não me engano, até hoje é uma concessão sem licitação. Então, isso não foi uma coisa que a gente, para a região metropolitana, a gente não conseguiu reverter. Mas eu acho que, assim, há essa questão de uma aproximação mais forte com os metroviários em São Paulo, por exemplo, rodoviários em Florianópolis. Mas acho que, em especial, pegando um pouco do gancho que a Camila falou, Peraí que eu vou cortar essa parte que eu esqueci o que ia falar. Eu anotei aqui, mas eu perdi minha fala. Bom, enfim, depois eu... eu acho que é isso, na verdade. Depois eu comento em outro momento. Fugiu. Fica tranquilo, acontece. Sim. Vamos lá, Nina. Bom, acho que isso que a Camila falou é super importante também da primeira parte das planilhas, né, de a gente começar a conseguir discutir os custos do transporte, o quanto os empresários lucravam muito, né, acho que a partir do momento que você percebe que você vai para a rua e a tarifa pode ser revogada e entende que isso é uma opção política, a gente começa a discutir os custos do transporte de outra forma, mas em São Paulo isso sempre foi uma grande caixa preta, assim, foi muito difícil de entrar mais nisso. E pensando também nos trabalhadores do transporte, achei muito legal que você contou dessa relação, que vocês mencionaram isso. Em São Paulo isso sempre foi muito mais difícil para a gente, né? O Sindicato dos Transportes, ele é muito, como é que eu vou dizer, ele é, enfim, extremamente fechado, muito centralizado nas mesmas pessoas há muito tempo, muito ligado às empresas de transporte, então é muito difícil conseguir qualquer tipo de organização. Mas teve um elemento muito interessante que em 2014, quase um ano depois de junho, um pouco antes da Copa, teve uma greve histórica dos trabalhadores de transporte que pararam a cidade por 3 dias, e que foi uma greve autônoma, né, que foi uma greve contra o sindicato, que se organizou de forma independente, assim, que foi também, acho que mais um desses elementos concretos de desdobramentos de junho, né, dos trabalhadores se revoltarem com a forma que o sindicato decidir a luta e, enfim, terem ido para a rua. Acho que isso foi mais um desdobramento importante aí na luta por transporte da cidade. Camila, posso só concluir o que eu ia falar antes, rapidinho? Claro. Eu ia falar 2 coisas. A questão da licitação do transporte de Florianópolis, que na verdade a gente sofreu uma derrota nesse processo. A gente tentou reverter porque a licitação do transporte de Florianópolis foi aprovada de 35 anos, revogar até mais 35, né? Então pode ficar 70 anos na mão do mesmo consórcio, que era um consórcio já com as mesmas empresas que mandam no transporte desde que Florianópolis é Florianópolis, 1900 e pouquinho, muito pouquinho. E a segunda coisa que eu ia falar, que eu esqueci, que eu lembrei agora, é a questão de a pulverização, que foi isso que eu queria dialogar com a Nina. A pulverização do transporte, da tarifa zero ou de uma tarifa muito baixa em várias cidades do Brasil. Por exemplo, Maricá, que eu acho que hoje é o símbolo maior disso, né? Que, enfim, outras cidades, Maricá era governada pelo DEM, se não me engano, na época, acho que até hoje continua governado pelo DEM, posso estar enganado agora, mas implementou um projeto de tarifa, enfim, que depois virou R$1 e que segue a R$1 desde então.
Então, é um pouco impressionante que a gente tem esse processo, e isso é fruto de um processo de politização, né? De politização da classe, que, enfim, de uma forma ou de outra, conquistou isso, né? É isso, Camila. Não, só duas coisinhas, assim. Primeiro, em relação ao sindicato dos rodoviários, eu acho que no Brasil inteiro é uma dificuldade, né? Digamos assim, não é Uhum. um sindicato muito Não é representativo, só São assim, né? Paulo. Exato. Eu queria só tocar numa questão aqui em Porto Alegre, né? Que eu acabei não falando. Primeiro, que aqui o pessoal entrou, eu faço parte do pessoal, né? O pessoal entrou com uma liminar na justiça que baixou o aumento da passagem, e eu lembro que na época a gente fez um debate no Bloco de Luta sobre isso. Primeiro, da importância de ter um partido no momento em que não eram todos os partidos que estavam apoiando a mobilização, e segundo, que sem a mobilização, nenhuma liminar que o pessoal fizesse seria aprovada, né? Então, eu lembro que teve uma assembleia, umas 200 pessoas que a gente ficou um tempão debatendo Em sobre 2013, isso, Camila? 2013, Foi por ação judicial? Ah, eu não lembrava disso. É uma cautelar do Pedro Ruas e da Fernanda Melchiona, que agora é É deputada. verdade. E eu lembro que acabou que foi um ato numa chuva e a gente soube o resultado na frente da prefeitura. Saiu o resultado na frente da prefeitura um pouco antes do ato, tipo, um ato de comemoração, digamos assim, né? Que acabou repressão, evidentemente, então ele foi muito de resistência, assim. Mas eu lembro que a assembleia que teve posterior a isso gerou um debate super interessante, que é sobre essa relação, sobre como não adianta só a mobilização, dificilmente nessa estrutura, né, burguesa que a sociedade se organiza, tu consegue ter mudanças, e como a partir das instituições sozinhas tu também não consegue ter mudanças. Então, como a combinação dessas duas lutas ajuda em alguns momentos, assim, né? Então, eu acho que essa questão eu acabei não falando e eu me lembrei, assim. E outro ponto, Porto Alegre é uma província, o Marino ficou aqui um tempo, então ele sabe, né? Aqui não tem passe livre, não tem passe livre estudantil. Porto Alegre é uma cidade que não é uma cidade grande do ponto de vista de território, mas é, do ponto de vista do transporte, muito precário. Não tem metrô, por exemplo, então as principais vias tu fica um tempão. Final de semana, o direito que tu tem ao transporte é para trabalhar e para estudar, então final de semana o transporte praticamente não existe, principalmente dos bairros para o centro, para as pessoas irem nos parques, museus, enfim, né, curtirem a cidade. Então, tipo, tem ônibus que é de 2 em 2 horas. Então, o debate sobre a mobilidade mesmo é algo que assim, que a gente precisa seguir, é um debate muito vivo que a gente precisa seguir tocando. Eu digo porque tem eleições municipais esse ano, né? E eu acho que tem que ser uma das principais pautas, assim, né? Porque, enfim, 4,75 tá a passagem aqui, o metrô prometido ainda não saiu. Então, os problemas seguem muito vivos, assim, nesse sentido. Mas é isso aí. Vamos lá, então, para outra pergunta. O que faltou em 2013 para a esquerda encabeçar um processo realmente revolucionário? Agora a Nina começa. É isso, Nina? Ou essa você não fez? Não, pode ser. Das mais espinhosas também, né? Bom, essa pergunta é difícil, né? Exigiria, assim, horas e horas e horas de debate, de reflexões nossas sobre isso. Mas eu acho que para começar, assim, sendo bem direta, eu acho que apesar de muitas pessoas terem sentido, em São Paulo a gente sentia muito isso por como a cidade estava. Parecia que a gente estava num clima pré-revolucionário, assim, né? Porque, de fato, a cidade parou por alguns dias, com barricadas em todos os lugares, as pessoas só falavam sobre política em qualquer canto que você tivesse. Foi um clima realmente, acho que talvez o mais perto de um clima pré-insurrecional que a gente tenha vivido. Mas o fato é que a gente não estava organizado para um processo revolucionário, né? Acho que o fato é que a esquerda não estava organizada para isso. O movimento que mais estava organizado, pelo menos falando de São Paulo, sei que para outras cidades a realidade é diferente, era o movimento Passe Livre, estava organizado para uma revolta popular direcionada para uma pauta muito específica, que não era nem a tarifa zero, né? A revogação da tarifa, e tinha que disputar a própria esquerda ali, né? Eu acho que a grande maioria da esquerda
estava ocupada num outro projeto político, que é o projeto político do PT, né? Então, estava ocupada a estar defendendo o projeto de poder do PT, disputando os aparatos do Estado, né? Os movimentos sociais estavam direcionados para uma lógica muito diferente da lógica que a gente colocou em 2013, questionando diretamente uma prefeitura petista, né? Para uma lógica de gerir os conflitos, de segurar as críticas ao PT ao máximo. Os trabalhos de base do PT há muito tempo já tinham se perdido em prol dessa disputa do Estado. Então, eu acho que quando a gente pensa mesmo no processo organizativo concreto que a gente tem, apesar de eu achar que o MPL tinha um processo ali importante de organização popular para que junho acontecesse da forma que aconteceu, estava longe de ser uma organização revolucionária ou uma organização que tivesse qualquer capacidade de dirigir ali um processo revolucionário ou fomentar um processo revolucionário, mesmo com tudo que aconteceu em junho, né? Então, acho que tem um debate super importante de se junho deveria mesmo ter parado ali, se a gente devia ter se proposto a ir mais além, se o MPL de fato devia ter se retirado das ruas, mas acho que a gente tem que ter a clareza de que aquilo era o que a gente se propunha e a gente não tinha condições organizativas de avançar mais, né? E que em pouco tempo a rua começou a ser tomada pelas mais diversas figuras, pelos mais diversos segmentos políticos, né, e que a gente não tinha em comum, nem mesmo na esquerda, um projeto político claro, ou estruturas de organização que a gente conseguisse dar voz para aquilo tudo, né. O processo de junho foi majoritariamente planejado, pensado, dirigido por um grupo muito pequeno de militantes, né, não era nem pensado de uma forma popular na rua, nem dirigido de fato por quem estava ali, né, ele era pensado por um grupo muito pequeno, então acho que tinham limites muito claros nesse processo. Agora, Camila. Nina. Eu me dei bem nessa resposta. Voltou último. Se deu bem. Essa pergunta daria um debate inteiro de muitas horas, assim, né? Então, tem algumas questões que por mais que daria um debate inteiro, é importante que a gente faça, porque junho está em disputa, né? Até hoje, a viva de junho segue em disputa e é sempre muito atual, é impressionante, né? E esse debate é algo que eu acho que precisa ser maturado, assim, na sociedade, né? Porque tem a ver com que influências junho teve, enfim. Eu acho que um ponto importante é que, naquele momento, tinha uma crise muito grande de representatividade. Então, as representações formais, digamos assim, os sindicatos, a Nina falou dos rodoviários, mas vários sindicatos, não a base real dos trabalhadores das categorias, o governo não era visto como o governo do povo, tinha uma crise de representatividade, inclusive de movimentos sociais da própria juventude. Então, não é à toa que teve todo um debate sobre partidos, bandeiras e tal, porque naquele momento estava se contestando o próprio regime ainda de uma forma, talvez para a grande maioria das pessoas, não tão consciente que isso estava em jogo, assim. Eu concordo com a Nina, eu acho que não tinha... Porque quando a gente fala em esquerda, a gente tem que pensar enfim, esquerda é muito complexo. Eu simplifiquei bem. Porque poucos partidos políticos de esquerda estavam nas mobilizações e incentivaram as mobilizações e foram parte das mobilizações. Aqui em Porto Alegre foi o PSOL, o PSTU e o PCB. Se eu não me engano, foi só esses três. Até eu deveria olhar para não cometer uma injustiça com alguém, talvez. Mas eu acho que foi só esses três, enquanto partidos políticos, que estavam ali. E são partidos... o PSOL ainda muito novo, em 2013, pequeno, o PCB... também, porque nenhum desses partidos teria condição de ser a direção de um movimento naquele momento. Qual era o partido de esquerda com maior peso social? O PT. Só que nesse momento o PT era a presidência da República. O PT, na verdade, era parte da ordem que estava sendo questionada. E
optou por isso. Eu acho que isso é fundamental, assim. Houve uma traição nesse momento, que eu acho que, com todas as palavras, assim, para não ser mal compreendida, porque era uma oportunidade do PT aproveitar as mobilizações para fazer mudanças estruturais que o Brasil tanto precisa. Que começasse pelo transporte, que seja pelo transporte, mas várias outras coisas foram questionadas. E naquele momento, a Dilma, eu nunca mais vou me esquecer, porque eu lembro que foi, enfim, para vários setores foi chocante, e tiveram várias rupturas nesse momento, foi quando se chamou a Força Nacional para ir para as ruas reprimir as populações. Então, ali foi um divisor de águas mais evidente de qual o papel que o PT, que é o partido que até então, digamos assim, a esquerda histórica, né, no sentido de maior peso, de maior influência, inclusive em movimentos sociais. Isso do ponto de vista de partidos e do ponto de vista de movimentos, estava assim iniciando a ideia de, pelo menos aqui, de uma unidade de movimentos sociais também, né? Movimentos sociais, partidos políticos, convergirem em um espaço e pensar uma tática e uma estratégia comum. Então, era um espaço insuficiente, assim. Aí eu termino dizendo, eu falaria mais um monte de coisa, mas eu sei que eu devo estar ali perto do tempo, que extrapolou, inclusive, a nossa própria direção dos locais, assim, né? Eu digo, ao se massificar, o bloco de lutas aqui se tornou completamente insuficiente. Então, também não representava todos que estavam na rua, e nem tinha condições de ser isso. Então, a falta de condições objetivas desses grupos terem uma síntese. As reuniões do bloco eram uma loucura. Aí vocês imaginam, 3 partidos políticos, mais diversos movimentos, diversas entidades estudantis. E mesmo assim, eu acho que a gente conseguiu cumprir um importante papel enfim, né, de organizar a mobilização, de acompanhar o que estava acontecendo nos outros estados, nas outras cidades, para aprender com o que estava acontecendo, se organizar em relação à repressão, né? Então, mas, de fato, para uma revolução, estava longe de ter condições de ser a direção, né? Bom, eu queria começar minha fala falando assim, bom, tá todos nós 3 aqui, imagino, estamos acompanhando mais de perto, mais de longe, o que está acontecendo no Chile, né? Que também começou com uma questão de aumento de tarifa. E os caras estão há quase um ano na rua com atos massivos de milhões de pessoas. Tem aquele ato em Santiago que tem aquela faixa grande histórica, talvez tinha 2 milhões de pessoas em Santiago. Isso pô, em qualquer cidade do mundo, 2 milhões de pessoas no ato vai ser muita gente, mas Santiago é metade de São Paulo, talvez menos que isso, entendeu? Então, é muita gente na cidade. E não é só em Santiago, o país inteiro, Valparaíso, tudo pegando fogo. Tudo começou por causa do transporte. E lá eles estão na luta faz um ano e não conseguiram fazer uma revolução. A insurreição popular chilena não caminhou para um processo revolucionário, e eu não acho que vai encaminhar num período tão curto. Então, quanto mais 2013, que teve como principal protagonista um movimento social em São Paulo, em especial, mas teve no Brasil inteiro, que era um movimento social organizado no Brasil inteiro, mas de muitos altos e baixos, né? O Passe Livre, ele passa por exemplo, em Florianópolis, o Passe Livre estava desorganizado, não totalmente desorganizado, mas desorganizado há uns 2 anos, mais ou menos uns 2 anos, e a primeira reunião depois das jornadas de junho teve 130 pessoas para entrar no movimento Passe Livre. Coisa de louco, assim, entendeu? Massificação do movimento social, óbvio. Muita gente de partido, muita gente organizada, mas não importa. O movimento social cabe isso, cabe organização, cabe, na minha leitura, né? Para ser um pouco mais amplo nesse sentido. Então, pedir que um movimento social cumpra um papel de uma organização política já é um erro de concepção. Acho que já começa por aí, porque organização, movimento. O movimento tem uma pauta específica. A função do movimento Passe Livre, vamos dizer assim, é conquistar a tarifa zero, não é fazer revolução. É óbvio que a gente vai fazer a revolução, obviamente, mas e a função de uma organização
revolucionário é fazer a revolução, né? Então, acho que essa é a primeira distinção que tem que ser colocada. A segunda distinção que acho que tem que entrar aí, e que foi muito bem falada pelas duas, eu lembro de filiados do PT chamarem o Passe Livre de fascista, porque estavam indo contra, isso, filiados do PT chamaram o Passe Livre de fascista, estavam indo contra um governo de esquerda. Pô, entendeu? Então, acho que tem todo um longo processo da gente primeiro ajeitar o campo do que o que foi o projeto do PT, esse projeto que é mais amplo do que o PT, que a gente vulgarmente chama de projeto democrático popular, mas é muito mais do que isso. E para acertar as contas sobre isso, tem que falar. O que a Camila falou ali da Força Nacional de Segurança é muito importante. O PT criou a Força Nacional de Segurança para reprimir movimento social, para reprimir greve de trabalhador da segurança pública e para reprimir movimento social quando perde o controle. Então, pô, é legítimo a gente chamar quem cria isso como um governo de esquerda? Primeira pergunta, né? Nesse sentido. Uhum. Mas isso extrapola um pouco essa pergunta que fala da revolução, porque não tem nem a ver tanto com a revolução, mas é um dos passos a gente conseguir prestar contas com a história, né? Eu acho que isso que ainda tem a volta. Vamos lá, Nina. Nossa, muita coisa importante que vocês falaram que eu tenho que tocar, não sei nem como organizar aqui. Mas acho que, começando por esse papel do PT, né, que eu acho que é muito importante ser relembrado mesmo, o papel que o PT cumpriu em 2013, e pensar um pouco, em São Paulo é muito curioso, porque essa radicalização da luta, que parece uma coisa, claro que em grande parte foi espontânea, a massificação disso foi espontânea, mas essa radicalização da luta foi muito planejada, porque a gente sabia que essa era a única forma de atingir o PT, né? Essa era a única forma de conseguir pressionar e abalar eles, para que incomodasse a ponto deles revogarem a tarifa. Era uma radicalização que não topasse jogar o jogo como eles estavam acostumados a jogar e como eles estavam há muito tempo lidando ali, né, no tabuleiro com os movimentos sociais. Então o PT tentou por diversas vezes dialogar com a gente, sentar, não, vamos conversar, vamos discutir os nossos projetos de transporte. A gente falava, não tem diálogo, a gente está na rua, a gente não quer dialogar, e a gente radicalizava a luta, e se a gente tivesse topado jogar o jogo deles, a gente jamais teria revogado o aumento da tarifa, né? Então, eu acho que isso foi muito importante. E, ao mesmo tempo, esse papel de gestão das lutas sociais que o PT passou a cumprir muito bem, né, estando no poder, ele foi exercido de uma forma também fracassada, mas porque a gente estava preparado para isso, de certa forma, porque o tempo todo, em junho, eles tentavam conversar com a gente no bar, eles ligavam para dizer, não, veja bem, vocês não podem bater na gente assim, uma parte do PT queria apoiar, outra parte chamava de fascista, mas na prática eles endossaram a criminalização, né, o Haddad não teve nem a coragem de abaixar o aumento da tarifa, quem fez isso em São Paulo foi o Alckmin, né, e até hoje ele tem um discurso extremamente complicado e rancoroso de 2013, e despolitizado, né? Então, acho que teve um enterro político grande ali do PT em 2013, na minha opinião. E aí, para pensar na esquerda como um todo, acho que também tem um papel muito complicado, assim, acho que o MPL em São Paulo, em 2013, se propôs a construir o processo de uma forma muito sozinha, pensando nas dificuldades que as outras lutas tinham tido, nas dificuldades de se pensar uma estratégia efetiva, com em outros anos, né, nessas construções das frentes, como a gente acabava não conseguindo fazer um trabalho de base mais efetivo, não conseguia pensar as nossas estratégias de uma forma mais concreta, e a gente passou junho inteiro tendo que disputar com a esquerda, não, a gente vai fazer esse trajeto, a gente vai fazer isso, a gente vai sim fazer ato um dia depois do outro, a gente vai fazer uma luta radicalizada. A grande parte da esquerda era muito contra uma luta radicalizada, né, a grande parte da esquerda apagava o fogo do pneu na rua, tirava o saco de lixo, o que vocês estão fazendo? Endossava o discurso contrário aos black blocs, endossava essa diferenciação de manifestantes. Então, acho que tem aí uma disputa muito complicada e que o MPL acabou tendo que assumir um papel que acho que o Marino colocou muito bem, né, o dilema de como realmente a gente não tinha esse papel de organização revolucionária. Acho que até observar o que está acontecendo no Chile faz muita gente pensar, nossa, será que a gente não deveria ter continuado de uma outra forma, né? Como que os limites estavam colocados ali? Acho que é inevitável não pensar nisso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha uma estrutura impossível de conseguir fazer isso, né? A gente tinha
reuniões depois de junho, se isso teve esse impacto em Florianópolis, em São Paulo, eu lembro que a gente não sabia como incorporar tantos militantes que queriam entrar. A gente fazia reuniões para novos militantes em 3 espaços ao mesmo tempo, com fila que rodava com o quarteirão, e a gente não tinha menor capacidade organizativa e estrutural de incorporar isso naquele movimento, né? Desculpa, acho que eu passei bem do tempo aí. Não tem problema, não tem problema. Vamos lá, Camila. Ué, Camila não, sou eu. É a Camila. É a Camila. Ai, alguns pontos, assim, né? Eu acho que essa pergunta é onde a gente tem um pouco mais de diferenças e que, na prática, são as diferenças que apareceram em junho, né? E isso que a gente está falando entre pessoas que convergem bastante. Em junho tinham diferenças e a gente estava todo mundo junto. Um ponto que eu acabei tocando de forma superficial, mas que eu acho que foi uma dificuldade concreta em relação à pergunta, né, para a esquerda, encabeçando o processo revolucionário, é a falta de um partido político, porque eu não acredito na possibilidade de ter um processo revolucionário, uma tomada de poder, por exemplo, se não tem um partido político que seja capaz de ser direção de um processo desses, e aí não quer dizer uma direção burocrática, muitas vezes a gente acaba ligando a experiências fracassadas que aconteceram no mundo e faz um balanço negativo. Mas, nesse sentido, eu sou bem leninista, assim, eu acho que a falta de um partido, e por isso que a traição do PT foi tão cruel naquele momento, assim, eu vejo um PT antes e um PT depois, assim, mesmo que o PT tenha tido já uma experiência anterior, já estava mais tempo na presidência, então a gente já fez uma experiência, digamos assim, com o Partido dos Trabalhadores como na presidência, mas eu acho que ali foi um pouco o estopim. Então, uma é essa questão do partido, assim. A outra, um debate que a Nina trouxe, que eu acho que ele é interessante, porque tem a ver, inclusive, com as mobilizações agora que estão acontecendo de fascistas, né? Que é a questão dos black blocs e essa relação, assim. Eu lembro que, na época, esse foi um debate que a gente travou de forma bastante firme, assim, de que era o movimento dos black blocs estava diminuindo as mobilizações. Porque a mídia burguesa, obviamente, se aproveita disso que acontece e transforma uma mobilização de massas em pequenos indivíduos que normalmente não faziam parte dos espaços coletivos de discussão e tinham ações individuais, né? Não era a mesma radicalidade que a gente debatia no coletivo, porque a gente debatia no coletivo. Eram indivíduos que não participavam desse espaço e que tinham ações individuais e que acabavam sendo essas ações que a mídia tentavam transformar a mobilização nisso. Aqui em Porto Alegre, isso debilitou bastante, assim. Quando começou a aumentar o número de black blocs, começou a diminuir as mobilizações. Então, acho que esse é um ponto... Opa! Voltei. Esse é um ponto que eu queria destacar. E uma outra questão, por último, assim, como é que a gente pensa... A gente acabou ainda não tocando, né? Eu não sei se tem alguma pergunta que a gente entra mais nisso, mas só queria largar, assim, deixa para até o final do debate a gente tocar, que é justamente nesse debate que se faz de, tipo, as jornadas de junho foram o início do que a gente está vivendo hoje de negativo. E aí, seja o golpe parlamentar que a Dilma sofreu, seja depois, agora, o desgoverno do Bolsonaro e o crescimento de um fascismo, ainda que minoritário, mas mais organizado, digamos assim, né? E eu acho que esse é um ponto que vale a pena a gente tentar tocar, porque tem a ver com esse balanço que a gente está fazendo, né? Digamos, um pouco uma parte da disputa sobre junho de 2013. A gente está falando em várias coisas, eu acho que essa é uma importante. Eu acho que a gente vai entrar nesse ponto mais, Camila, na próxima pergunta. Eu acho que assim, eu acho que a tática Black Bloc, acho que isso é uma coisa que a gente tem que falar. Um dos problemas grandes da esquerda, para mim, é que a gente, em muitos momentos, a gente esconde as divergências, bota embaixo do tapete, vai em cima e vai embora. Não vamos falar da divergência. Tem uma divergência sobre a tática Black Bloc. E
E é uma divergência de concepção. Por exemplo, na minha opinião, é uma tática totalmente legítima, que em alguns momentos ela pode ser mais espontânea, mas em alguns lugares ela é muito organizada, como foi no Rio, naquela greve dos professores, como foi no Rio, nas manifestações contra a Copa, em São Paulo, em muitos momentos, em Santa Catarina, os Black Blocs também foram muito organizados em muitos momentos, entendeu? Eu lembro em outros lugares, cara, eu lembro que eu fui no ato no Rio de Janeiro, que eu tava cercado de policiais, acho que foi 2015, 2014, cercado de policial, não sei o que. Eu vi chegando uma fileira de Black Bloc, eu falei, cara, vai dar merda, mas não vai ser só a gente que vai apanhar, entendeu? A polícia vai apanhar também. Me deixava mais seguro numa manifestação. Então, assim, eu acho que tem um pouco de leitura, um pouco de local, né? Porque eu acho que em muitos lugares os Black Bloc iam para os lugares organizar as manifestações, só que não botavam a cara na rua como Black Bloc, não falava que era Black Bloc no meio de uma reunião com 1.000 pessoas, entendeu? Com 500 pessoas, com 400 pessoas, porque é perigoso, né? Então, eu acho que tem um pouco disso. E a segunda coisa sobre isso, para mim, que eu lembro de um texto da Elaine Brum, sobre a questão dos corpos valerem menos do que os prédios, né? Ela soltou bem em 2013, né? Repressão comendo solta, e ela soltou um texto sobre isso, né? Então, eu acho que toda estratégia, toda tática, desculpa, de derrubar o governo de baixo para cima, ela é legítima. Eu acho que em menor e maior grau ela tem que ser debatida coletivamente, mas ela é legítima. E uma coisa que para mim Junho ensinou muito é que a gente só consegue mudar alguma coisa quando a gente perde o controle. E isso não foi só Junho que ensinou, não foi só o próprio Lenin vai falar sobre isso na Revolução Russa. Quando eles conseguem perder o controle, os partidos conseguem perder o controle de fato do que está acontecendo, da sua zona de influência, de tudo que pode acontecer, é que acontece alguma coisa. Porque se a gente sabe o que vai acontecer, a gente já sabe o que vai acontecer, mas quando a gente perde o controle, algo a mais acontece. Eu acho que, inclusive, há um pouco da minha avaliação sobre o que aconteceu em São Paulo com o Movimento Passe Livre em 2013, é um pouco sobre isso. Eles, óbvio, que tinham o objetivo de barrar o aumento da tarifa, tinha uma mobilização massiva que não era só em 2013, que era anterior, que tinha um trabalho nas escolas com as formações, depois os núcleos do Passe Livre, Extremo Sul, Zona Sul, vários núcleos do Passe Livre formados e tudo mais, só que conseguiu ganhar quando perdeu o controle, quando justamente chegou a repressão, chegou os Black Blocs, chegou a cidade de São Paulo perdeu o controle, como aconteceu em Florianópolis em 2005, 2004, 2005, que a gente conseguiu barrar o aumento da tarifa lá também. Acho que é isso. Eu ia comentar outros pontos, mas esse tema daria horas de conversa. A outra pergunta, então, agora é de novo a Camila que fala, eu e a Nina, né? Isso. Onde vocês acham que a gente se perdeu depois de todas essas jornadas para chegar em 2020 da forma com que estamos? Eu acho que é um pouco dessa inquietação tua, Camila, que você falou no final da tua resposta aí. Vamos lá. Sim, essa é uma inquietação, porque eu abri falando que o debate sobre as jornadas de junho, ele segue aberto, né? Segue em disputa, digamos assim. E como segue tendo consequências das jornadas de junho até os dias de hoje, a gente tem que fazer, assim, né? Quem estava nas jornadas de junho, quem ajudou a construir, enfim, não pode deixar que ela se transforme em algo que ela não foi, uma mentira repetida várias vezes, acaba se tornando verdade. Então, eu acho que isso é uma responsabilidade de quem estava, quem foi parte desse momento histórico de fazer. E eu vejo que toda hora se retoma justamente nesse sentido que eu estava falando que era a minha preocupação. E agora, com as mobilizações antifascistas, por exemplo, que a gente está participando e está convocando, antifascistas e antirracistas, o debate voltou de novo, assim. Então, eu acho que, primeiro, tiveram vários limites as jornadas de junho e a gente tocou em vários, né? A gente falou da questão do PT, da questão da maturidade dos movimentos, de qual era a pauta necessariamente, enfim.
em vários limites, assim. E eu vejo que a questão do PT, quando eu disse que não, é porque a rua foi disputada. A rua foi disputada pela direita naquele momento. Então, eu lembro na época começou a surgir no final ali as plaquinhas verde e amarela, feitas no computador, diferente das nossas faixas e das nossas placas, enfim. E eu acho que se deixou esse vazio e, de certa forma, o PT e o PCdoB, para a gente também, né, já que a gente está falando de governo, acabou entregando uma bandeira que poderia ser de todos nós, digamos assim. Então, eu acho que essa é uma responsabilidade que não foi nossa. Isso, o fato da direita ter ido para a rua logo depois, diminui a importância e o caráter de esquerda e democrático que teve as jornadas de junho de forma alguma. E eu acho que essa é a disputa que a gente tem que fazer. Não é com medo que a direita possa crescer, a direita surgiu como uma reação à nossa mobilização. E a gente não pode deixar de se mobilizar porque a direita pode crescer, porque sempre que a gente se mobilizar, ela vai crescer, que é ou nós vamos ser grandes o suficiente para não deixar com que ela cresça. E eu acho que esse é um pouco o debate que teve em relação à mobilização do domingo passado. Muitos petistas, muita gente do PCdoB e de outras organizações dizendo que não se podia ir para a rua porque isso ia levar a um golpe do Bolsonaro, das Forças Armadas, porque isso, se a esquerda, com medo da direita crescer, vai ficar em casa, a direita tá feliz da vida, porque ela não precisa fazer mais nada, entendeu? A gente conseguiu domesticar a esquerda e deixá-la dentro de casa. E eu acho que é justamente o contrário. O nosso papel é o de estar na rua. Então, a direita cresceu em reação às nossas mobilizações. E aí, infelizmente, a gente não conseguiu contar com toda a esquerda. Então, nem com todos os movimentos sociais e nem com todos os partidos de esquerda daquela época. E a partir dali, eu particularmente não chamo nem PT nem PCdoB de partido de esquerda, partido progressista, partido de centro, mas de esquerda, naquele momento, não dá para falar mais. Assim. Então, eu acho que a gente fez o que deveria ser feito. Os limites foram por vários motivos e acho que hoje se explica por uma outra gama de questões, e nesse sentido, a pergunta era, não lembro exatamente, mas onde se perdeu, eu diria que não se perdeu. Eu diria que não se perdeu, que a gente ganhou muito com as jornadas de junho, não, as centenas de mobilizações que aconteceram no país não teriam existido se não fosse junho, e eu acho que a gente segue numa ofensiva tá voltando uma ofensiva, e é importante que nesse momento a gente faça esse debate de que não é momento de imobilismo, não é momento de ter medo, óbvio, é momento de ter cuidado, enfim, né? A gente está vivendo uma epidemia, mas a gente está vivendo, além de uma crise sanitária, uma crise econômica e política muito grande, assim. Então, de novo, é momento da gente reafirmar que a rua é o nosso espaço e a mobilização é o nosso método, assim, não sei se, talvez tenha ficado um pouco confusa, porque muito atual, assim, um debate de 2013, né, quantos anos atrás, mas ao mesmo tempo que ele é muito latente e muito atual, essa disputa. Deve ter passado. Não tem problema. Bom, eu acho que a primeira coisa que, para falar sobre isso, acho que bom, são 7 anos 7 anos é muito pouco tempo na história, e é muito tempo para quem está vivendo essa história, né? Eu acho que são coisas muito importantes nesse sentido, que a gente tem um passado no Brasil muito mal resolvido, por exemplo, com a ditadura, que dizimou a esquerda. A ditadura militar brasileira dizimou a esquerda, a gente não resolveu esse passado até hoje. São 30 anos sem resolver esse passado, e a gente quer resolver 2013 para cá. Mas isso também não exime a gente de fazer esse debate, porque esse debate tem que acontecer, né? A primeira coisa, acho que para colocar isso, 2013 foi um ano muito importante, com diversas manifestações. 2014 foi um ano
muito importante, com diversas manifestações contra a Copa. 2015, aquelas greves históricas dos professores de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro em especial, aquelas manifestações enormes. 2016 voltou o centro para o Rio de Janeiro a questão das Olimpíadas, das remoções das comunidades, bom, tudo pegando isso. Óbvio, teve o impeachment da Dilma nesse meio tempo, que uns vão dizer que é golpe, outros vão dizer que não é golpe, eu acho que é golpe, mas assim, não vou entrar nesse debate, que é um outro debate, vai ser mais um pandemônio para a gente discutir aqui. A gente pode entrar nisso, né? Mas tem que entender a participação desses movimentos nesse tudo. Por exemplo, depois de 2013, aí a Nina pode me ajudar, teve uma organização dos prefeitos, dos fóruns dos prefeitos, que tirou os aumentos e padronizou os aumentos nas cidades, pelo menos nas cidades centrais do Brasil, tudo em janeiro, onde não tinha mobilização estudantil. E isso organizado pelo PT, por sinal. Então, assim, o maior movimento social organizado naquele processo no Brasil, que era o movimento Passe Livre, que teve vitórias em sua curta trajetória, porque o movimento Passe Livre começa em 2005, mas mesmo que a gente colocar a revolta do Buzu como um grande início do movimento Passe Livre, da articulação, é 2003, a gente tinha 10 anos de movimento sendo organizado, né, no seu processo de organização. Um governo petista contra a presidência, que era petista, enfim, e depois disso continuou com outras vitórias pelas ferramentas de organização que a gente conseguiu pensar. Disso, para a gente chegar no governo Bolsonaro, há várias nuances, como, por exemplo, o próprio governo do Partido dos Trabalhadores ter o Bolsonaro na base do partido, do governo. O Bolsonaro do PP, que é base do governo. Então, toda essa, eu vou dizer, corrupção, mas não uma corrupção no estrito, no sentido jurídico do problema, mas uma corrupção no sentido de poder mesmo, assim, né? Essas forças de centro no Brasil se moveram tão à direita para conseguir fazer qualquer tipo de permanência no poder, que fez esses setores crescerem. Um exemplo disso, que é um outro exemplo que é muito polêmico, por exemplo, o projeto de reforma agrária popular do MST está parado. O MST, enquanto movimento, aquele movimento organizado dos anos 90, você não vê mais aquelas jornadas. Óbvio, tem a Marcha das Margaridas, que é um evento muito importante, que acontece todo ano, mas enquanto aquelas ocupações de terra pararam. Então, assim, pararam porque caminharam para a direita, de uma forma ou de outra. Porque o partido que comanda eles, estava na instituição e hoje está apenas preocupado em debater, em disputar a instituição. Vou ficar por aqui porque na volta ainda comento mais coisas. Vamos lá, Nina. Bom, acho que essa é de fato a questão mais espinhosa de todas, e acho que a questão que a gente mais deveria se debruçar, na minha opinião, e que a gente se debruça como esquerda com muito pouco cuidado. Acho que a gente reflete muito pouco sobre as nossas limitações e de uma forma muito pouco autocrítica sobre junho, e eu acho que sem essa reflexão a gente não vai conseguir superar as limitações desse processo, né? Acho que 2020, de certa forma, e todas essas manifestações massivas e muito pouco vitoriosas da esquerda desde 2013 são um reflexo disso. Eu acho que a primeira questão é que a gente perdeu a narrativa de junho, né? Eu acho que junho foi apropriado como um movimento que muita gente hoje fala de junho como um movimento de direita. A gente perdeu a narrativa de junho como uma revolta de esquerda, como uma revolta organizada por um movimento de esquerda, como uma revolta em que a esquerda estava tomando frente de todos os processos, como uma revolta que teve sim a centralidade de uma pauta de transporte, de uma pauta extremamente classista de 20 centavos, da importância que se tinha reduzir uma tarifa para a maioria da população pobre do Brasil. Então eu acho que isso é muito importante. E eu acho que eu concordo muito com a Camila de dizer que a gente não pode dizer que é nossa responsabilidade o que se seguiu depois e que naturalmente a direita ia tomar o espaço das ruas e que é nosso papel estar nesse espaço também e fazer essa disputa com eles e não abandonar esse espaço. Eu acho
acho que quando a gente não faz esse debate, a gente tem uma responsabilidade sobre pensar as limitações de junho. E eu acho que a gente ou deixa de fazer ele ou faz ele de uma forma muito romantizada, né, do que foi 2013, que eu acho muito perigoso. E eu acho que, de certa forma, em alguns lugares, a esquerda acaba, depois de junho, salvo poucos processos que eu acho que conseguiram apontar para caminhos um pouco diferentes do que são essas grandes manifestações de rua pressionando por uma pauta, a gente teve uma radicalização que em junho foi muito diferente, muito importante para pressionar para as vitórias que a gente conseguiu, uma radicalização que foi muito absorvida pelo Estado, né? O Estado sabe lidar muito bem com esse tipo de manifestação hoje, né? Isso não incomoda como incomodava antes, isso foi, de certa forma, pacificado mesmo, né? E aí acho que tem um problema muito grande da gente não conseguir ousar mais para além disso, que a gente não reflete muito sobre, né? E aí a gente fica tentando repetir uma fórmula que deu certo, sem pensar um pouco onde a gente errou e sem pensar um pouco os limites disso e como que a gente poderia ir para um lugar diferente. Eu acho que quem melhor se apropriou de junho, acho que nesse processo de tentar fazer esse debate, a gente foi se esfacelando enquanto esquerda, acho que muitos grupos foram sendo dizimados, destruídos. Acho que a gente teve um ascenso muito grande depois de 2013 que foi se diminuindo. E na minha opinião, acho que eu vou falar uma coisa um pouco polêmica aqui, não sei se vocês vão concordar, mas eu acho que quem melhor se apropriou do que foi de fato 2013, né, dessa característica de revolta, de anti-establishment, de questionar a política como ela era, quem melhor se apropriou disso foi o Bolsonaro, né? E quem conseguiu, de certa forma, canalizar uma revolta que estava indo para a esquerda, que estava nas ruas, foi Bolsonaro e foi uma direita, uma extrema direita, né? Eu acho que isso é extremamente perigoso, a gente não disputar esse lugar. Enfim, eu continuo falando mais depois que já estourei muito. Camila. Aí eu anotei 3 pontinhos que eu vou só tocar, assim, tipo, para não repetir o debate. Acho que primeiro, eu acho que a gente não perdeu, Nina, por favor, não diz isso. A história, a gente, como disse o Marino, né? Eu, como historiadora, a história ela é muito mais longa. A gente está vivendo a história do tempo presente, tentando disputar ela agora. E justamente essa disputa que a gente está fazendo é o que vai determinar o que vai estar quando já não for mais o tempo presente, quando for a história de alguém que não estava contando o que aconteceu. Então, eu acho que essa é uma disputa que a gente não pode dar como perdida, assim. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Em todo espaço que a gente está, a gente tem que falar, tem que resgatar, tem que escrever, tem que participar e agradecer aí o Contrapoder estar fazendo esse debate, porque eu acho que é justamente isso, entendeu? A gente não deixar com que a narrativa que fique seja essa de que foi um movimento de direita. E aí tentar explicar o Bolsonaro com as jornadas de junho de 2013, de uma falta de caráter, eu acho que não tem outro nome, entendeu? Porque o que explica o Bolsonaro mesmo, assim, se tu quiser dizer uma coisa, junho de 2013, não. A falta de justiça de transição no Brasil que o Marino colocou. Porque só se explica ter um grupo, uma família no poder que defende o AI-5, fechamento do regime, enfim, essa relação com as Forças Armadas e os militares com o peso que têm ocupando ministérios é o fato deles não estarem presos, porque, na verdade, esses militares estariam presos se a gente tivesse tido justiça de transição no Brasil. E que governo poderia ter feito? E aí, infelizmente, só o governo do PT, nenhum outro poderia ter feito, porque nenhum outro teve... Enfim, nenhum outro tem a história tão vinculada à democratização. O MDB foi uma esquerda, enfim, consentida. Não é o caso do PT, que é um partido que nasceu justamente da luta contra a ditadura. Então, é um crime a gente ter deixado essa parte da história para trás, entendeu? Ter conciliado com esses setores e agora eles terem o peso que tem numa democracia. Então, eu acho que se tu quer definir uma coisa, é essa questão. E aí, por último, a questão do Bolsonaro que a Helena colocou, né?
é algo difícil de ser dito, mas o Bolsonaro conseguiu aparecer como principal candidato anti-regime nas últimas eleições, né? Ele foi o cara que canalizou essa crítica ao regime que segue latente desde 2013, segue latente. As pessoas estão sempre procurando uma novidade, por um lado, porque as velhas organizações se tornaram parte da ordem, e uma novidade anti-regime. O Bolsonaro conseguiu se mascarar disso e se elegeu. Mas aí, como nem tudo são coisas ruins, eu acho que a máscara dele está caindo muito rápido. O Jornal Nacional hoje foi um espetáculo, porque o Queiroz está preso. E ele é o cara que é o elo de ligação das milícias. Eu estava aqui com o Marino, não tinha entrado ainda. Estava aqui com o Marino, um olho no gato e outro no peixe, né? Olhando o jornal, porque isso está caindo a casa, está caindo a casa. As pessoas estão fazendo, o povo que acreditou no Bolsonaro, eu acho que está fazendo uma experiência muito rápida com esse governo, muito rápida. Seja do ponto de vista econômico, nem os R$600 as pessoas conseguiram pegar, sinceramente, entendeu? Seja do ponto de vista econômico, que ele disse que ia mudar tudo, seja do ponto de vista da corrupção, que ele da moral, que ele fez todo um discurso e que agora está se desmantelando as relações promíscuas que ele tem, ele e a família dele, assim. Então, eu acho que por mais que ele tenha conseguido se revestir de algo que ele não é, isso está mudando rapidamente, assim. Acho que, enfim, é um ponto para nós, assim. E, nesse sentido, a importância das mobilizações do dia 21, olha eu fazendo propaganda. Mas já que a gente está falando de mobilizações, né, eu acho que é importante o dia 21, principalmente depois dessa questão do Queiroz, ser uma mobilização nacional forte, assim, antifascista e antirracista. Eu acho que é isso, né? Tem muita coisa para falar sobre enfim, para comentar sobre essas questões. Também sou da ideia da Camila de que, assim, óbvio, o Bolsonaro conseguiu canalizar muito o que aconteceu em 2013, mas ele canalizou durante muitos anos. Ele passou 2014, passou 2015, 2016, 2017, 2018 canalizando. Porque se não, se ele tivesse canalizado assim, ele teria saído candidato em 2014 e teria ganho da Dilma. Foi o Aécio, a versão da direita tradicional, né? Que, por sinal, foi dizimado em 2018. O Alckmin foi o quê? Foi deplorável a posição do Alckmin. Dizem que se o PSDB não tivesse ganho os dois estados, São Paulo e o Rio Grande do Sul, ele não teria ganho nenhum governo, mas ele teria acabado, porque não teria mais nenhum grande espaço, né? Então, assim, houve uma mudança. Eu acho que, assim, em 2013, a gente... Eu lembro, tá nos atos, né, cara? E nos atos, mesmo que tivesse os setores mais à direita, não sei o quê, mas de alguma forma ou de outra, você falava, cara, tá acontecendo agora, aquele êxtase muito grande, né? Lá em Florianópolis, a gente tomando a ponte, há muito tempo que a gente não tomava a ponte. Já lembro a última vez que a gente tomou a ponte em 2007, a gente apanhou que nem os condenados, era bomba de gás voando na ponte, nos carros, assim, a galera fugindo dentro dos carros, abandonando o carro na ponte, uma coisa de louco, assim. Então, a gente toma a ponte e fala, cara, é o nosso momento, né? É o momento da nossa geração de fazer alguma coisa, né? Então, abre aspas, tá todo mundo à esquerda, a régua das pessoas estava à esquerda. Eu citei aqui antes, né? O Renan Calheiros propôs o passe livre estudantil nacional, bancado pelo governo. Então a régua de todo mundo estava à esquerda. E o PT não o PT, mas o governo, a função do governo era puxar a régua para a direita. Hoje a régua de todo mundo está à direita. E não tem um governo que fala, vamos botar uma régua mais ao centro. Tem um governo falando, não, essa direita que está a régua tem que ir muito mais para a direita ainda, né? Então, eu acho que a gente chegou onde a gente chegou por uma série de questões históricas do projeto do Brasil, enfim, de grandes problemas que a gente teve, de um racismo estrutural, de um machismo estrutural que está colocado no Brasil, para ver as estatísticas de analfabetismo, de um monte de coisa.
que coloca a gente nessa situação. O Bolsonaro soube surfar muito bem nesse processo. A gente pode falar muitas coisas dele, mas ele teve uma habilidade, ou ele esteve próximo de pessoas que tiveram uma habilidade muito grande, inclusive para não se queimar em 2014, para formular um projeto, para não sair. Você tem noção, acho que todo mundo aqui sabe, mas em 2014, a eleição, o deputado estadual mais votado no Rio de Janeiro foi o Freixo, e o deputado federal mais votado foi o Bolsonaro, que são antagônicos, pelo amor de Deus. Então, eu acho que, para resumir, né, a gente chegou onde a gente chegou de 2013 para cá, porque a história é feita muito antes de 2013. Esse pequeno processo que a gente está vendo, eu acredito profundamente que ainda vai trazer muitas vitórias para a gente daqui para frente. A gente tem que ter um pouco de paciência histórica, e não só paciência, né, porque paciência parece que é passivo, mas não, de uma atividade histórica, da gente retomar esse processo de lutas de uma forma mais forte. Deixamos a bucha para a Nina agora comentar. Acho que eu vou passar a minha fala, concordo com vocês. Não, mas eu queria dizer que eu não queria ser interpretada dessa forma, não, de que a gente perdeu. Eu concordo totalmente com o que vocês estão falando. Acho que essa perspectiva histórica é super importante. Acho que às vezes eu me deixo inflamar pelo pessimismo do momento atual. E é algo que realmente me afeta muito ver como a gente está perdendo a narrativa de junho de 2013, mas está perdendo só num plano do discurso oficial, né? Eu sei que no plano da prática e das lutas concretas, junho ainda tem uma força absurda, assim, que impulsiona ainda muitas lutas e que teve um papel de disputa de consciência absurdo, né? Das pessoas passarem a ver sentido na militância e terem despertado a sua mobilização política, seja na esquerda, seja na direita, né? Acho que o mesmo processo que aconteceu com a esquerda aconteceu também com as pessoas de direita, isso é importante de entender. Eu acho que essa perspectiva do processo histórico é muito importante até para a gente combater esse discurso petista porque eu acho que o perigo, assim, da gente estar perdendo é que eu acho que em algum momento, em algum ponto a gente está perdendo a narrativa sobre junho, e concordo com a Camila que é importante sempre falar e disputar isso em todos os espaços, e acho também que esse jogo vai virar, mas a gente está perdendo a narrativa de junho na esquerda e na direita, né? Então, na direita que se apropria e surfa nessa onda e cresce com esse discurso contestatório de revolta que foi muito latente em junho, e na esquerda petista que consegue criar um discurso que é uma falta de caráter sem tamanho de que junho é o grande responsável pela eleição do Bolsonaro, né? O maior partido de massas do mundo não conseguiu frear isso, mas um movimento de poucas pessoas realmente conseguiu eleger e gerar tudo que gerou, né? É uma falta de caráter e é um discurso que eu acho que, no limite, a gente vai para onde? A gente vai para pensar que nenhuma mobilização de esquerda tem que acontecer, porque, historicamente, todas as mobilizações de esquerda geraram mobilizações da direita muito grandes, né? E a gente vai dizer o quê? Que as revoluções não deveriam ter acontecido, que a Revolução Cubana não deveria ter acontecido porque gerou as ditaduras na América Latina, né? Para onde a gente vai com esse discurso? É um discurso muito desmobilizador, né? E eu acho que o PT sempre teve esse papel mesmo, depois de junho de 2013, de fazer um discurso que, a todo custo, limitasse a mobilização popular que está fora do controle deles, né? Então, acho que... E aí a gente volta um pouco para o debate que o Marino trouxe muito bem, da importância de se perder o controle para a gente conseguir se reinventar e ter processos efetivos de vitória na esquerda, que eu acho que é o que a gente não tem conseguido. Acho que a gente não está chegando perto disso, mas também acho que esses avanços ainda vão vir, que são muito importantes, que tem muitas lutas que bebem diretamente nessa fonte, que estão avançando, apesar de estarem mais apagadas, né? Apesar de não estarem diante das câmeras como junho esteve. Mas eu acho, sim, que a gente vai mudar aí os rumos desse debate sobre junho de 2013, que muitas coisas ainda virão. A quinta pergunta aqui, que é a última, a princípio, a jornada de junho de 2013 acabaram, mas aquela indignação social se encerrou, e o que a gente pode fazer com isso? Eu acho que agora eu sou o primeiro a falar.
Foi o primeiro a falar. É, é uma... É complexo isso, porque óbvio que não acabou porque não teve uma mudança estrutural em nada que 2013 que a gente pediu a mudança. Não teve uma mudança. Ah, mas até os setores mais à direita, mas a corrupção não acabou, pelo amor de Deus. Alguém acha que a corrupção acabou? Né? Tá aí o Bolsonaro, Queiroz sendo preso hoje. Né? Ok. Que simbólico, né? Então, a corrupção acabou, o transporte público não mudou, a saúde e a educação não melhoraram. Por sinal, mais cortes cada vez, porque depois disso, a gente ainda viveu, depois de 2013, a PEC da morte, né, cara? E pegou os direitos sociais no campo de políticas públicas e limitou. Então, eu acho que, assim, primeira coisa, isso não acabou, porque aí eu vou fazer uma leitura bem pessoal. Acredito que 2013, bem pessoal não, acho que bem particular do que eu acompanho, né? Porque tem muita gente que fala isso. Mas 2013 colocou uma pedra no sapato, vamos dizer assim, no mínimo, desse projeto que começou com o fim da ditadura na Constituição de 88, com vamos dizer assim, com esse período que a gente chama Nova República, que é uma república de conciliação, né? Bom, 2013 falou, olha, não dá para conciliar mais, porque desde então a crise econômica só aumentou e os de baixo só que perderam direito. É importante a gente lembrar que uma vitória que a gente poderia ter tido muito grande depois de junho de 2013, que era a questão da auditoria da dívida pública brasileira, que poderia mudar radicalmente a estrutura fiscal do Brasil, o PT vetou com medo de ser impeachmentado depois. Né? Então, assim, eu acho que a gente não acabou, acho que está longe de acabar, mas foi um processo importante para começar a mudar radicalmente o sistema em que a gente vive agora, no Brasil, né? Se isso vai mudar ou não vai mudar é outra conversa, mas que começou a ter algum efeito, começou. É isso. Nina. Desculpa, estou desbloqueando meu microfone aqui. Acho que, com certeza, essa indignação social não se encerrou. E acho que é importante dizer também que ela não começou em junho, né? Acho que esse discurso de que o Brasil acordou é extremamente perigoso. Acho que essa indignação social sempre existiu, as revoltas sempre existiram, a população sempre esteve organizada, combatendo isso, combatendo as mais diversas indignações, mas a questão é como isso vai ser canalizado, né? Isso sempre teve presente, a questão é como isso vai ser canalizado. Eu acho que, na verdade, a indignação social só aumentou depois de 2013, né? As pessoas ficaram mais conscientes das possibilidades que a gente tem de combater as coisas que a gente não concorda, com as possibilidades que a gente tem de tomar as rédeas da política, de construir outras formas de poder. Mas a questão é como isso vai ser canalizado, com que pauta, com que instrumentos, com que movimentos, aonde, de que forma, né? Acho que esse é um grande debate aí para a esquerda que está muito, muito bem colocado agora, né? Acho que essas manifestações massivas no meio de uma pandemia, que as pessoas correm risco de vida ao sair de casa e ainda assim estão indo para a rua, estão dispostas a enfrentar a polícia e a se colocar, mostra como essa indignação está latente, né? E como um processo que acontece nos Estados Unidos, por causa da morte de uma pessoa por violência policial, impulsiona manifestações nas mais diversas cidades do mundo, e isso impulsiona a luta aqui no Brasil, impulsiona o debate de racismo no Brasil. Acho que mostra como a gente tem uma indignação social muito grande e que a gente está com dificuldade de encontrar instrumentos e formas e meios, espaços para canalizar ela. Então, acho que esse é o grande debate, na verdade, não se há indignação social ou não, se as pessoas estão revoltadas ou não, mas como é que isso vai ser colocado para fora. Camila. Travando aqui também o que a nossa cadelinha estava chorando aqui do lado. Aí, para a Nina, eu fechei. Que são coisas diferentes, assim, né? A indignação, eu
eu acho que ela segue cada vez maior, né? Que é também, em parte, que a gente estava falando, que elegeu o Bolsonaro, né? Então, as pessoas, o regime pós-ditadura, a nova república, ela está desgastada e chegou no seu limite, digamos assim, né? E a indignação das pessoas é cada vez mais latente. Foi um voto indignado no Bolsonaro. Só que tem uma diferença entre indignação e a mobilização. Então, a indignação dentro de casa, nas redes sociais, ela não muda nada, né? Ela, enfim, a combinação da indignação com a organização e a mobilização é a que pode ter mudanças, assim, né? E aí, isso foi em junho de 2013. E por isso que no início eu disse, desde o Fora Collor não tinha uma mobilização de massas. Mas o Brasil é um país de tantas desigualdades sociais que não tem como não ter indignação. Essa história de que o brasileiro é pacífico, de que o brasileiro não. Na verdade, o brasileiro está indignado desde que o Brasil é Brasil, né? Essa é a verdade, porque a gente é oprimido e de diferentes formas, mas a gente é muito oprimido. A diferença é a gente conseguir se organizar, e eu acho que junho de 2013 foi justamente o principal papel que ele cumpriu foi dizer a gente consegue se organizar e a gente consegue ir para a rua, e se a gente vai para a rua, a gente ganha. E eu acho que essa ideia, ela não morreu totalmente. Seguiu uma vanguarda bastante ampliada, e eu digo uma vanguarda no sentido mais positivo da palavra, né? Bastante ampliada de gente que estava naquelas mobilizações e que seguiu organizada em diferentes movimentos sociais, partidos ou independente de partidos, assim. E gente que assistiu aquelas mobilizações, que queriam estar lá e que viram que eram pequenos, digamos assim, gente que é jovem agora, né? Não que nós sejamos velhos, mas gente que é mais jovem do que nós e que tem a Jornada de Junho como um exemplo, assim, de mobilização e de organização. Eu sinto um pouco isso, inclusive, agora na luta antifascista. Então, por exemplo, o Marino, numa das falas dele, ele pode até retomar, porque ele trouxe várias que eu não tinha pensado, assim. Tu também, Nina, citou algumas, mas, por exemplo, a primavera feminista, dificilmente se explica sem as jornadas de junho, né? Alguém tocou também nas ocupações de escola, as ocupações secundaristas, inclusive trazendo à tona o tema do debate de passe livre para os estudantes. As greves, a greve dos garis foi uma loucura, né? Então, e se a gente for pensar, e aí eu acabei falando inclusive do Ele Não, porque foi um empoderamento do, tipo, tomar a política com as próprias mãos, assim, que eu acho que segue muito vivo, assim, a indignação também. E não é por menos, a gente acabou não tocando no tema, mas teve uma escalada autoritária grande, né? Imagina, assassinaram a Marielle. E aí, o assassinato da Marielle trouxe à tona o genocídio da periferia que acontecia sempre. Ela acabou sendo tipo, se colocou luz sobre um problema que existia justamente por ela ser uma figura pública e tal. Então, e a gente tem os bolsonaristas quebrando a placa. Então, tem muitas coisas acontecendo que faz com que, na minha opinião, a indignação só aumente. E agora se ensaia de novo, mesmo no meio da pandemia, a combinação da indignação com a mobilização, que é a chave da transformação, na minha opinião. E é por isso que é tão importante, termino com essa questão, a gente combater a ideia do medo, entendeu? A ideia do medo, do imobilismo e do medo, ela é a chave da derrota. Então, eu acho que a gente tem que ser veementemente contra esse discurso que está tentando de novo, e está de novo usando junho de 2013 para tentar, enfim, seguir na ordem, no establishment, no sentido de desgastar Bolsonaro até 2022. Não sei qual é a ideia, se é essa, entendeu? Mas é o que parece. É o que parece, a ideia de vamos ficar em casa, porque a gente não pode, porque eu acho que
E, enfim, se os fascistas estão se organizando, a gente precisa estar organizado também. Se eles estão na rua, a gente precisa estar também. Então, esse é um momento de disputa da luta de classes que é muito acirrada e que o medo é o principal inimigo, assim, na minha opinião. Eu acho que uma coisa muito importante é que é um debate sobre agora, então atualizar um pouco, eu acho muito difícil ter um golpe, por exemplo, agora, porque na lógica, na ideia da luta de classes, que é aquela ideia que eu construo, né, que eu debato, bom, a direita está ameaçada a ponto para fazer uma ruptura? Há uma ameaça à burguesia brasileira para ser obrigada a romper alguma coisa? Bom, eu acredito que em 2013 tinha muito mais ameaça à burguesia do que a gente tem hoje. Então, em 2013 podia ter mais medo de um golpe. E eu não tinha medo de um golpe em 2013 porque não tinha sentido, porque mesmo a gente fazendo tudo aquilo que a gente estava fazendo, e a gente tinha um pouco desse debate de alguma forma, né? Pô, a gente estava na rua, como a Nina falou ali, comentando um pouco, ela falou lá atrás, barricada na cidade inteira, a cidade parou, não sei o quê, mas a gente não estava pronto para fazer a revolução. A gente não ia conseguir, e a gente não tinha isso como ideia central do movimento passe livre, de qualquer nível. Era, derrubar a tarifa, tentar conquistar. Se a gente conseguir a tarifa zero, seria muito, mas o objetivo é derrubar a tarifa. Foram jornadas contra o aumento da tarifa, que viraram outras coisas. Então, um pouco comentando geral o que vocês falaram, eu acho que isso, assim, acho que a gente conseguir combater o medo de uma forma geral é uma questão importante. Acho que isso. Eu acho que é muito importante isso que vocês trouxeram do medo, que a gente acabou não tocando tanto num dos desdobramentos importantes de junho e importantes para fazer essa leitura também do a gente está perdendo, das desmobilizações, das dificuldades da esquerda, que é o papel que a criminalização teve, né? Acho que isso teve uma faceta muito diferente em cada cidade, em cada estado. Acho que, inclusive, quanto menos organizada a esquerda está, mais dura é a criminalização, com mais facilidade eles conseguem derrotar o movimento nessa chave, né? Acho que em São Paulo a gente teve algumas experiências muito importantes, muito organizadas de resistir mesmo à criminalização, que é algo muito difícil, né, porque está existindo a possibilidade de prisão, a polícia, então, mas eu acho que é importante pensar o papel que isso teve para reprimir essa indignação também, né, como muitas pessoas, apesar de indignadas, têm muito medo de ir para a rua, né, e acho que a morte da Marielle coroou isso, assim, de uma forma que, ainda que muitas manifestações e muitas indignações tenham surgido a partir disso, nem mesmo uma figura pública que é vereadora de um partido de esquerda com visibilidade está protegida, é morta no meio do centro do Rio de Janeiro. Então, como é que a gente pode tá protegido, né? Em São Paulo, muita gente deixou de ir nas manifestações porque tem medo. Em São Paulo, a repressão policial, a polícia aprendeu muito com as nossas manifestações e com a forma como a gente se organizava, e a repressão policial ganhou um caráter e uma estrutura absurda, assim, que não é raro você ir numa manifestação que tem muito mais policial do que manifestante, não porque tenha pouco manifestante, né, não foram raras as manifestações que a polícia chegava a cercar o quarteirão da Paulista que a gente estava e não deixava as pessoas entrarem, né, então foram diversas táticas de criminalização, de intimar militantes, parentes de militantes, colocar as pessoas em inquéritos e ameaças de prisão, que eu acho que tem um papel muito importante nessa desorganização do movimento e que dificulta um pouco essa junção da organização e da indignação tão importante que a Camila falou, né? Por mais que eu acho também que a gente tem que resistir, a gente tem que enfrentar, a gente não tem que deixar de ir para a rua pelo medo, concordo totalmente, mas esse medo existe, né? E também não dá para a gente tirar a legitimidade dele e do papel que ele exerce, né, na nossa organização. Acho que agora a gente tem até um caráter maior desse medo, que além do medo da polícia, as pessoas têm medo do coronavírus, né, e como é que a gente lida com uma possibilidade de organização dessa forma. E acho que aí a gente tem uma dificuldade muito maior do que a direita de se organizar, ou mesmo da esquerda mais tradicional, porque os atos da esquerda mais radical sempre foram e sempre vão ser reprimidos de outra forma, sempre vão ser criminalizados de outra forma, né? Aquelas imagens da Paulista
as pessoas reprimindo a manifestação dos Antifa e não reprimindo as manifestações da direita não surpreendem, né? Acho estranho que ela ainda cause essa surpresa, que elas ainda causem essa surpresa. E aí acho muito interessante que sejam as torcidas organizadas que estejam protagonizando esses processos de luta em alguns lugares, né? Que são de fato grupos sociais que têm uma disposição de enfrentamento com a polícia muito grande. Então eu acho que aí tem também alguns elementos positivos e interessantes que estão surgindo aí nessa composição da luta agora em 2020, né? Seja esse debate do racismo de uma forma muito latente, da violência policial, seja esse papel de outros atores, como as torcidas organizadas ou como as manifestações estão compostas muito mais por pessoas negras, muito mais por pessoas da periferia do que a composição que a gente costumava ver em alguns atos centrais. Não sei se nas outras cidades foi assim, mas em São Paulo foi. E acho que outra coisa que eu ia destacar também e fazer um chamado aí de apoio para toda a esquerda, que acho que é das mobilizações mais importantes que eu estou vendo se fortalecerem e que tem uma potência gigante, que é para a paralisação geral dos entregadores, que vai acontecer no dia 1º de julho, né? Que acho que aponta para uma possibilidade de organização muito transformadora no que está se desenhando aí para as dinâmicas de relação de trabalho e que dialoga muito com isso e com todo o processo de exploração que está se acentuando diante dessa pandemia, né? Então, acho que tem muitos caminhos aí se desenhando para a gente. Só queria comentar, antes de dar a palavra para a Camila, uma coisa ali. Não sei se você sabe, ou não sei se você lembra, que acho que o passe livre no Rio de Janeiro, todo mundo foi processado depois de 2013. Todos os militantes. Sem exceção. Todo mundo Não sabia disso. que teve algum tipo de organização com eles em 2013, todos, sem exceção, foram processados. Foi enfim, óbvio que... A criminalização no Rio acho que foi das mais acentuadas, de fato. Bom, acho que é isso. Camila, acho que é você começar. O Marino, tu estava falando, Marino, estava descrevendo um dia de mobilização, alguns, não sei se foi no geral, se foi um dia específico, né? Eu estava me lembrando porque essa questão da repressão é muito pesada, né? A gente saía para mobilização sabendo que ia ter repressão da polícia, assim. Aqui em Porto Alegre, ainda para completar, era um frio desgraçado, um frio, e chuva em praticamente todos os atos, assim. E quando tá molhado, o gás, acho que a Nina caiu. Nina, você caiu? Não, tô aqui, eu só tô pegando o carregador que tá acabando minha bateria. Tá, tranquilo. Vai lá, continua, Camila. Quando com a água, o gás é ainda mais, ele pega melhor, né, digamos assim. Depois teve toda uma explicação no amigo nosso, que era da brigada, dizendo... Porque o único dia que não choveu, eles nos molharam e a gente não entendeu porque aquilo estava acontecendo. Poxa, justo hoje que não está chovendo, vem a brigada, na guarda municipal, com mangueira e começa a jogar água nas pessoas no início do ato, antes de começar o ato, assim. Tem, inclusive, umas fotos muito bonitas das pessoas se divertindo naquela água, mal imaginavam elas o que era aquilo, assim, né? O uso da cavalaria e tal, e depois... vários foram presos, em várias mobilizações tinha gente presa, então muitas vezes a gente acabava indo para o Palácio da Polícia e a criminalização posterior, assim, né, a liderança de várias organizações foram processadas e tal, estão respondendo até hoje, nem todos os processos já se encerraram. E isso é algo que eu lembro que não era algo que fazia com que as pessoas saíssem da rua. Ao contrário, a gente precisa ir porque o fulano está sendo criminalizado, a gente precisa ir e tal. Então, acho que isso não era algo que assustava as pessoas. Mas, por outro lado, o que eu acho que mais afasta as pessoas das ruas é será que vai dar certo? Será que a gente vai conseguir? Onde a gente quer chegar? Tipo, um pouco uma pauta mais clara, assim, né? Eu acho que ter pautas claras ajuda na mobilização, e eu acho que isso foi uma vantagem da pauta do transporte, assim. Então, eu acho que a esquerda tem que aprender com isso, nesse sentido de que as pessoas se mobilizam por coisas concretas, as pessoas não se mobilizam, a gente precisa de uma mudança estrutural. Então, acho que esse é um ponto, assim. E uma outra questão que eu fiquei pensando, né, ouvindo vocês falarem,
a, a gente está numa situação que é muito atípica, assim, porque por mais que a gente esteja passando por um momento de crise econômica e de crise política, é concreto, o coronavírus é concreto, né? Tipo, é um problema que, tipo, não é um momento que tu diz assim, ah, é dever de todos ir para a rua, não, o pessoal que é da área de risco, melhor não ir, enfim, todos os cuidados que tem que ter. Então, eu sinto que a gente também tem que se reinventar. Tipo, não tem como repetir, as mobilizações não podem ser as mesmas, enfim, é toda uma situação muito complexa. Eu acho que a própria eleição agora seria, de certa forma, um termômetro entre o bolsonarismo e o antibolsonarismo, já não vai ser, porque ela não vai ser igual, né? Enfim, nem sei como é que vai ser. Eu estava vendo que as convenções dos partidos vão ser virtuais, enfim. E a esquerda mesmo, ela é baseada na mobilização, né? Tipo, de gente carne e osso que se encontra, que conversa, os militantes são reais, entende? Então, eu acho que a gente está passando por um momento muito atípico, assim, né? E eu acho que a gente tem que se reinventar e saber lidar com ele, assim, né? Saber como lidar com esse novo momento sem ignorar a pandemia, mas sem ignorar que o presidente da República é o principal responsável por a gente estar com essa situação pandêmica tão grave, assim, né? Então, como combinar as coisas? Gente, eu acho que inicialmente é isso que a gente tinha combinado. Bom, se vocês quiserem fazer algumas considerações finais sobre tudo isso que aconteceu, eu acho que o debate foi muito rico, foi muito amplo, né? E muito estreito para aquilo que a gente queria apontar. Acho que faltou muita coisa, mas faltou muita coisa pela incapacidade temporal e material da gente conseguir falar mais. Acho que tem muito mais que falar. Mas agradecer vocês e se quiserem fazer considerações, por favor, né? Fiquem à vontade. Posso falar? Pode, ó. E a Nina, eu fiquei meio assim. Não, fala aí, Pode falar. Te agradecer, Marino, pelo convite. Foi muito rico ouvir vocês dois, assim, e debater sobre junho, por mais que tudo que tenha sobre as jornadas de junho eu sempre participe e tal. Queria até indicar aqui, ó, um livro. A Gabi foi entrevistada, Marina, para esse livro. É bem legal para conhecer um pouco do que foi aqui em Porto Alegre. E Aliás, nada pesquisa será sobre como Porto Alegre? antes. Aham. Do Alexandre Halbrecht, que é um jornalista que cobriu todas as manifestações. Nada será como antes, o ano que não acabou na cidade onde tudo começou. E eu queria encerrar com isso, assim, né? O ano que não acabou, que eu acho que 2013 foi um ano que não acabou. A gente está vivendo as consequências positivas e negativas desse ano até hoje, mas que as principais são positivas, assim. E eu acho que esse debate deu um exemplo da importância da gente disputar o que foi junho de 2013, porque ele pauta até os dias de hoje a necessidade da mobilização, a necessidade da radicalização, a falência do regime político. Então, acho que são várias coisas. Então, o debate, esse tema é muito atual, assim, dizer que eu curti muito debater ele com vocês e compartilhar dessas experiências de outros lugares, assim, né? A gente acabou acompanhando pela televisão, mas a gente ficava muito aqui em Porto Alegre, né? Ah, como é que tá aqui? Quinta-feira vai ser maior, vamos se organizar, reunião e tal. Então, é legal ouvir, assim, né? Com essa riqueza de detalhes de outros lugares. Eu concordo totalmente com tudo que a Camila falou. Queria também agradecer muito o Marino e o Contrapoder pelo convite e por trazer essa pauta tão importante. Acho que concordo que junho não acabou e que enquanto a gente não formular e repensar criticamente tudo que aconteceu, a gente não vai conseguir construir novos horizontes de luta. Então, acho que é muito importante voltar para isso sempre. Acho que esse debate é muito importante mesmo. E foi muito legal fazer ele com vocês. Acho que a gente conseguiu fazer de uma forma super sincera, aberta e pensando nas divergências. E acho que cada pergunta dava um debate de 2 horas, pelo menos, né? Então, acho que foi muito legal a riqueza dos pontos que a gente conseguiu tocar. Queria agradecer muito. E dizer da importância da gente fazer isso mais vezes também, né? Acho que legal, essa perspectiva de várias cidades é muito, muito rica. Bom, em nome do Contrapoder, eu queria agradecer as duas aí por ter participado do debate. Acho que
enfim, tudo que vocês falaram, né? É muito importante a gente debater e um pouco passar limpo um pouco essa história, né? De todas as nuances e colocar as posições divergentes, acho que é sempre bom. Para quem está vendo aqui a nossa conversa, convidar para curtir nossa página, acompanhar nosso site, contrapoder.net, acompanhar nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, tudo /ContraPoderBR, e que a gente, enfim, tenha outros debates pela frente e até a próxima.